Nós estamos na linha com o advogado especialista em direito condominial, o advogado Rodrigo Carpati. Tudo bem, doutor Rodrigo? Feliz ano novo. Tudo bem, Douglas? Feliz ano novo. Nós falamos antes do término do ano, desejamos um bom ano e agora estamos de volta na ativa. Espero que tenha ocorrido tudo bem e tenho te acompanhado aí constantemente. Obrigado, doutor Rodrigo Carpati. Doutor, um ano novo, mas as regras não são tão novas assim. E existem regras condominiais pós-festas, temporada, verão, que nós ainda estamos. Por quê? O que eu imagino, e talvez o meu exemplo vai até ilustrar para os ouvintes da CBN, com a sua análise pelo conhecimento jurídico que o senhor tem. Durante esse período, é aquela bagunça, uma criança, por vezes você até aluga. E o que parece? Parece que se eu aluguei aquele apartamento para ficar uma semana ou 10 dias de férias, é tudo meu, eu faço o que eu quero. Opa, calma lá. Existe regramento, não pode barulho após as 22 horas, o elevador de serviço é para que você possa ir de traje de banho e não o social, e por vezes as pessoas acham que só porque eu vou passar alguns dias, eu posso fazer o que eu quero. Então a pergunta inicial é a seguinte: essas pessoas, elas podem ser punidas se de repente, se eu procurar a administração, até comunicar eles, vai demorar 3, 5 dias, aí eles já foram embora, doutor Capati. Elas podem e devem ser punidas e você tem toda a razão. É muito complexo o time, o tempo do incômodo, ele é muito maior, ele é constante, até que uma administração, se for um final de semana ou se for um feriado, até que aquela administração se prepare, envie um documento, isso traz uma morosidade e uma sensação de frustração para aquele que está sendo incomodado. Eu acho que esse período de final de ano e de começo de ano é um grande desafio nos condomínios. Primeiro porque você colocou muito bem, Douglas, as pessoas estão querendo festejar, mas esquecem que estão num condomínio residencial que tem regras, algumas pessoas estão ali passando por outras situações ou não querendo comemorar, ou que até queiram comemorar, mas no dia seguinte elas precisam trabalhar ou descansar, e aquele que está ali só para curtir. Então, esses são desafios dentro do condomínio. Primeira questão dessas locações típicas que misturam a residência fixa, onde a pessoa reside o ano inteiro, de pessoas que estão ali utilizando como se fossem hóspedes dentro de um hotel e que não são. Isso está sendo discutido no STJ e com certeza nós teremos muito rápido uma decisão. Mas até que isso ocorra, nós temos uma frustração e uma perturbação muito grande. Nós temos um momento agora de férias escolares, onde as crianças ficam no prédio, discute-se inclusive projetos de lei de proibição de menores desacompanhados, muitos pais precisam trabalhar e deixam os filhos naquelas áreas comuns de forma indiscriminada, isso também é uma situação preocupante, porque a responsabilidade da guarda desses menores não é do zelador, é do porteiro. Então, isso traz, e a gente vai ter um outro momento complexo para os condomínios, apesar de grande festividade no nosso país, que é o Carnaval, que também traz um incômodo muito grande, isso sem contar com as pessoas que saem, viajam, e isso traz também uma brecha para meliantes. A gente tem um aumento de casos de furtos e roubos nesse período de transição, de dezembro, janeiro e fevereiro. Doutor Rodrigo Carpati, tem vários temas. O direito condominial ele é muito vasto e existem algumas situações interessantes, como, por exemplo, a questão das reuniões condominiais. Elas podem ser ordinárias ou extraordinárias, mediante a convenção e o número de assinaturas, dependendo do número de moradores, para se convocar uma reunião extraordinária. Mas existem algumas observações, como, por exemplo, o inquilino ele pode representar
o proprietário, quando mesmo dar a ele uma autorização ou uma procuração de próprio punho? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o morador que esteja inadimplente, ele pode participar da reunião, mas não pode ter poder de voto se ele está inadimplente, doutor Rodrigo Carpati? Então, são duas perguntas muito importantes e recorrentes no nosso dia a dia. A primeira é a questão da procuração do inquilino, como essa procuração pode ser passada, lembrando que o inquilino ele não tem um direito natural de voto, ele tinha no Código anterior e depois com o advento do Código Civil, desde 2002, que entrou em vigência em 2003, o inquilino, para que ele esteja numa assembleia, ele precisa de uma procuração. Essa procuração não exige formalidade, mas exige algumas questões trazidas por lei. Quem está passando, quem está recebendo, data, os poderes e a assinatura. Hoje, nós vemos aí no mercado a evolução da era digital, então questiona-se se aquela procuração emitida através de uma autorização de WhatsApp é válida. Eu acho que uma procuração informal ela não é válida, lembrando que o próprio Código Civil diz que a procuração pode ser emitida de forma verbal. Então, se eu tiver uma assembleia e mencionar, olha, eu estou saindo da assembleia e o Douglas ele fica aqui como meu procurador. Então, isso tem valor legal, isso está esculpido no Código Civil. A outra questão que você levanta é a questão do inadimplente, que primeiro a gente tem que mencionar que a inadimplência tem subido em função das questões econômicas, o final de ano também, as pessoas gastam mais, e esse período é um período de grande inadimplência para a área condominial, o que reflete, com certeza, no aumento da taxa, se o condomínio não tiver bem gerido. A pergunta feita é se esse condômino ele poderá ou não participar da assembleia ordinária ou extraordinária, estando inadimplente. Então, o Código Civil ele é bem claro ao mencionar o quê? O condômino poderá votar e participar se estiver quite. Então, se ele não tiver quite, ele não pode nem votar e nem participar. Culturalmente, no nosso país, permite-se que aquele inadimplente participe, mas não vote. Mas se a gente levar a legislação ao pé da letra, e alguns condomínios levam acertadamente, e essa situação já foi discutida algumas vezes no Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros estados, entende-se que ele pode sim ser impedido, desde que não seja algo constrangedor nem vexatório. Qual é o momento correto? A hora que ele vai tomar assinatura no livro, a pessoa, polidamente, o síndico ou o próprio representante da administradora avisa que ele está inadimplente, que ele não poderá votar e nem participar, então ele não poderá estar naquele recinto. Doutor Rodrigo, tem outro aspecto que eu julgo importante e, por vezes, falta um conhecimento do próprio inquilino, ou seja, o locatário. O que significa? A maioria dos contratos, isso acaba tendo até uma regra padrão. Caso eu esteja errado na minha explanação, doutor, fique à vontade em corrigi-lo. Os contratos iniciais são de 30 meses. Passou esse contrato de 30 meses, ou seja, acaba tendo aí uma liberdade tanto do inquilino como locador ou do locatário. Ou seja, olha, passou os 30 meses, não me interessa mais, eu quero o imóvel, isso o proprietário, eu quero o imóvel de volta. E para isso, se não me engano, o Código Civil fala em 30 dias. 30 dias não seria um período muito curto para o inquilino devolver o imóvel ao proprietário, mesmo depois desses 30 meses de contrato, doutor Rodrigo Carpati? Então, ótimo. Essa relação, ela passa a ser regida pela Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locações, que foi um grande marco à época, e ele traz esse marco temporal de 30 meses. Por que ele fala em 30 meses inicialmente? Porque é o período onde o contrato poderá ser denunciado imotivadamente. Eu posso fazer hoje um contrato menor de 30 meses? Posso, mas daí eu só vou poder pedir o imóvel mediante alguns requisitos e, se não tiver requisitos, com lapso de tempo muito maior. Nesse caso específico de 30 meses, foi ajustado, que é o contrato praxe,
vencido o prazo, o proprietário pode pedir o imóvel a qualquer tempo. Então, bastando um aviso de 30 dias. Isso deixa, muitas vezes, o inquilino que ficou ali 30 meses, 2 anos e meio, numa situação complexa. Então, ele precisa ter uma relação com o proprietário ou com a administradora para previamente ajustar. Por mais que ele possa denunciar após 30 meses, é possível um ajuste prévio anterior e é possível renovar o prazo por mais 30 meses ou por mais 1 ano, se as partes assim tiverem a intenção. O que acontece é que dentro de 30 meses, o proprietário não pode pedir o imóvel. O inquilino pode devolver também avisando com 30 dias, mas o proprietário não pode pedir. Vencido o prazo, o contrato não se encerra automaticamente, ele passa a viger por prazo indeterminado. O que quer dizer? Quer dizer que a qualquer momento dentro desse prazo indeterminado, que pode ser 30, 60, 1 ano, 2 anos, 10 anos, o proprietário, se não renovou o contrato, pode pedir o imóvel bastando uma notificação de 30 dias. Mas o inquilino, ele pode ficar inseguro, vai ficar, e ele tem a opção de procurar outro imóvel ou de ajustar com o proprietário novas condições, mas isso vai depender do interesse do proprietário, da necessidade do inquilino. Às vezes o inquilino ele não quer mais ficar obrigado a 30 meses. Por que às vezes ele não quer? Porque quando ele desocupa dentro do prazo determinado, ele precisa pagar uma multa proporcional de 3 aluguéis. Perfeito, isso é bom até verificar na hora de assinar o contrato, né, doutor Rodrigo, porque muitas vezes as pessoas... Eu assino aonde? Aqui. Ah, tá bom. Mas é bom ler antes para não ser pego de surpresa. As pessoas infelizmente têm o hábito de, tanto o proprietário quanto o inquilino, no anseio de se mudar, assinar qualquer contrato. Às vezes o proprietário busca um contrato pronto na internet e daí só vão ler o contrato quando dá problema, o que é uma questão, a gente tem que buscar os direitos e buscar o advogado antes do problema, justamente para se resguardar caso ele exista. Doutor Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito condominial, obrigado por senhor atender já na primeira semana de 2026 o Jornal da CBN. O senhor sabe que esse é um tema recorrente e nós vamos aí convocá-lo outras vezes, doutor Rodrigo. Eu que agradeço, um forte abraço, um excelente ano para você, para toda a equipe e para todos os seus ouvintes. Um forte abraço. Conversamos com o doutor Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito condominial. Essa é uma relação que, por vezes, acaba tendo algumas rusgas, né? Por isso que há a importância não só do conhecimento das leis e o diálogo entre o locador, né, e o locatário, ou seja, do inquilino e o proprietário, para que haja uma boa convivência. Eu não fiquei ainda no quesito do inadimplente, aquele inquilino que, às vezes, está em débito com o seu aluguel e, por vezes, acaba recebendo aí uma ordem de despejo, que essa é uma outra situação que envolve aquele morador, aquele inquilino que é inadimplente.